O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Eu tirei o dia para rezar hoje. É sempre bom a gente, nesse dia especial, a gente se colocar em oração. E rezando eu fiz alguns exercícios que eu costumo fazer quase todos os anos, normalmente por ocasião do dia da ordenação. Mas eu quis fazer também no dia de hoje alguns exercícios que normalmente eu faço só no dia da ordenação. E aproveitei para rezar um pouco mais também por uma situação que eu recebi logo de manhã. E meditando o texto da liturgia da palavra, tanto a primeira leitura tirada do segundo livro de Macabeus, quanto o Evangelho, eu fiquei pensando que esses dois textos, no fundo, têm tudo a ver com o dia em que eu vivi, o dia em que eu celebrei. E por isso sentei-me em frente do computador e escrevi uma pequena meditação, comentando um pouco esses dois textos e fazendo uma aproximação com a minha vida e com o meu ministério.
Não que eu tenha vocação para o martírio e nem que eu me julgue pronto para enfrentar o martírio, mas penso que tem tudo a ver com a minha vida, sobretudo com esse momento de entrega que eu fiz a Deus. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, versículos 1, de 20 a 30. Você pode depois na sua casa lê-lo inteiro, o capítulo 7, do segundo livro de Macabeus, para você compreender a vida desta mãe. E eu começo com a seguinte pergunta: qual mãe suportaria ver todos os seus filhos morrer cruelmente e ainda se manter animada? Vou repetir a pergunta para você entender o que eu vou dizer no texto. Qual mãe suportaria ver todos os filhos morrer cruelmente e ainda se manter animada? Esta é uma lógica que não cabe na nossa mente, que nós não conseguimos compreender, nem com muito esforço no nosso coração. No entanto, a mãe que formou os seus filhos para Deus e para o céu é capaz deste tão elevado testemunho de fé. Somente a mãe que formou os seus filhos para o céu e para Deus é capaz de dar este tão elevado testemunho de fé. Esta figura que aparece nesse trecho do segundo livro de Macabeus nos dá um exemplo de como se deve criar os filhos. Não temeu a tirania dos maus, ficou firme nos propósitos da lei de Deus e, por conseguinte, se manteve fiel ao seu Criador. Vejamos a história dos filhos. Foram 7 filhos que sofreram crueldades, foram violentados e assassinados na frente da mãe. A começar pelo mais velho. Do mais velho para o menor. E cada um vai dando o testemunho. Do maior para o menor, um a um, todos morreram diante da mãe. Que orgulho para uma mãe poder ouvir isso dos seus filhos, ainda que com muita dor. O primeiro disse: pretendes conseguir o que queres saber de nós? Estamos prontos para morrer, antes do que transgredir as leis dos nossos antepassados. Este é o filho mais velho. E olha que diz o texto que ele era só um adolescente. O segundo filho, não menos corajoso, enfrentou o tirano com palavras semelhantes. Tu, ó malvado, nos tira a vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna. E a nós que morremos por suas leis. O terceiro, do jeitinho que a mãe ensinou, ao ver as torturas dos irmãos mais velhos, com valentia disse: do céu recebi estes membros, e é por suas leis que desprezo, pois espero dele receber novamente. O quarto filho, veja, nós estamos aqui numa ordem decrescente. Primeiro era o mais velho, aí vai diminuindo, a idade vai diminuindo, e conforme vai diminuindo a idade dos filhos, parece que a coragem vai sendo ainda mais forte. O quarto filho, surpreendentemente, seguiu o caminho dos irmãos maiores. Com audácia respondeu: é melhor para nós entregues à morte pelos homens, ser entregues à morte pelos homens e esperar da parte de Deus o que seremos ressuscitados por Ele. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida.
A mãe e o pai que educa os seus filhos para a santidade e para o céu, nunca terá medo das escolhas dos filhos. Nunca terá medo das escolhas que os filhos possam fazer. O quinto filho também testemunhou a fidelidade a Deus e com intrepidez confirmou: tu fazes o que bem queres, embora seja um simples mortal, porque tens poder entre os homens. Não penses, porém, que o nosso povo foi abandonado por Deus. Espera um pouco e verás a majestade do seu poder, como te ousares a atormentar-te, a ti e a tua descendência. Nas trilhas do martírio, vai seguindo todos os filhos. O sexto filho, o penúltimo, por assim dizer, não foi diferente. Não te iludas em vão. Nós sofremos isso por nossa própria culpa, porque pecamos contra o nosso Deus. É por isso que nos acontecem estas coisas espantosas. Tu, porém, não penses que ficarás impune, tendo-te atrevido a lutar contra Deus. Faço questão aqui de mostrar de onde saíram estas crianças. Repito, faço questão aqui de mostrar de onde saíram essas crianças e como conseguiram tanta força e tanta coragem. Eis o testemunho da mãe. Não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu que vos dei o espírito e a vida. Também não fui eu que dei forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo formou o homem no seu nascimento e da origem de todas as coisas. Ele, em sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vós vos sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Eu vou repetir o pensamento da mãe. Para entendermos a coragem dos filhos, é preciso saber de quem eles são mãe, quem é a mãe desses filhos, de quem eles são filhos, com quem eles são parecidos. Diz a mãe: não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida, também não fui eu que vos deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso o Criador do mundo formou o homem no seu nascimento e dá origem a todas as coisas. Ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. Isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos, por amor às suas leis. Ao filho mais novo, o caçula, a mais bonita resolução e comprovação de tudo que os outros irmãos mais velhos viveram. Que a mãe, isso mostra que a mãe fez um bom trabalho de educação para com estes filhos. Diz o filho mais novo, o caçula, o mais menino: a quem esperais? Eu não obedeço às ordens do rei. Aos preceitos da lei, porém, que foi dada aos nossos antepassados por meio de Moisés, a esses eu obedeço. Quanto a ti, que és o autor de tanta maldade que se bate sobre os hebreus, não vais conseguir escapar das mãos de Deus. Porquanto é por causa de nossos pecados que padecemos. Olha a consciência desse filho mais novo. Se agora o Senhor que vive está moderadamente irritado contra nós, a fim de nos punir e corrigir, ele novamente se reconciliará com os seus servos. Tu, porém, ó ímpio, o pior dos criminosos do mundo, não te exaltes em vão, embalado por falsas esperanças,
tanto levados as mãos contra os filhos do céu, tendo levantado as mãos contra os filhos do céu, pois ainda não escapastes ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Quanto aos meus irmãos, tendo suportado agora o sofrimento momentâneo, morreram pela aliança de Deus, por uma vida eterna. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os justos castigos da tua soberba. De minha parte, como os meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de Deus, que se mostre logo misericordioso para com a nossa nação, e que mediante tormentos e flagelos te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho certeza de que em mim e nos meus irmãos deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Muito mais se poderia tirar desse texto. Esse texto nos traz lições extraordinárias. Nem todos serão chamados ao martírio. O martírio não é uma vocação para todos. Porém, sem a coragem da família Macabeus, não se pode ser cristãos nos dias de hoje. Talvez não venhamos a sofrer o martírio como eles sofreram. O nosso testemunho tem que ser intrépido, ousado e firmes. Aguentemos firmes até o fim os tormentos que a vida nos imporá, os tormentos que os tiranos deste mundo tentarão jogar em nossas costas. É preciso aguentar firme. Não podemos envergonhar a nossa mãe. Não podemos envergonhar a nossa mãe. Por isso, aguentemos firmes. Em linhas gerais, faço um pequeno comentário do Evangelho. Jesus é rei e governará e julgará todas as nações com justiça. Veremos isso no próximo domingo, na liturgia de Cristo Rei do Universo. Porém, muitos de nossa geração, muitos de nossa família e muitos de nossas comunidades, como naquele tempo de Jesus, rejeitam-no. Não querem saber do seu reino, não querem saber dos seus mandamentos, não querem saber de suas palavras. E fazem questão de gritar alto e em bom som para todo mundo ouvir a sua rejeição. Esses, porém, serão julgados. Serão julgados juntos com o rei Antíoco. Esse tirano medonho que nós ouvimos na primeira leitura tirada do livro do Macabeus, que matou toda a família, os 7 filhos, matou os filhos na frente da mãe e, por fim, matou a mãe por capricho. Aqueles da nossa geração, aqueles do nosso tempo, da nossa casa e da nossa comunidade, que não aceitam o Senhor Jesus, que rejeitam os seus mandamentos, serão por ele julgados, junto ou com a mesma justiça que recebeu o tirano da primeira leitura. Diante disso, 3 atitudes para observarmos. Notemos o seguinte, que o patrão do Evangelho confiou aos seus bens a um grupo de 10 empregados. E 3 destes 10 empregados fizeram a prestação de contas daquilo que receberam. Os outros 7, o evangelista não diz o que eles fizeram com aquilo que receberam. Se guardaram, se multiplicaram, se jogaram fora, se desprezaram, se devolveram. Não tem, o evangelista não mostra.
Porém, o evangelista ressalta 3 atitudes de 3 destes funcionários e que pode ser perfeitamente também as atitudes de cada um de nós. Espero que sejamos parecidos com os 2 primeiros, não com o último. Descrevo as 3 atitudes. O primeiro multiplicou 10 vezes a quantia que lhe fora confiada. Trabalhou com disposição e comprometimento. Foi elogiado pelo patrão. Recebeu a promessa do dobro. O segundo se colocou à disposição, se comprometeu, foi à luta. Da mesma forma, entregou o rendimento do que recebeu em dobro. Será recompensado no futuro. O terceiro se acomodou e, por medo, não fez nada. Conclusão. Eu recebi vocês todos como um povo, paroquianos de todas as nossas comunidades, para cuidar. Recebi como um povo para cuidar. Devo devolvê-los a Jesus com o dobro dos frutos com o que recebi. Muito mais convertidos, muito mais santos e muito mais comprometidos. Por isso, peço-vos com insistência e humildade, se esforcem para se salvar. Se esforcem para produzir os frutos que Deus espera de vocês. Porque se vocês não produzirem os frutos que Deus espera de vocês, vai ser cobrado de mim. Não serão vocês que serão cobrados, mas é do Padre a quem foi confiado vocês que vai ser cobrado. E é diante dele que eu terei que prestar contas da vida e muito mais da alma de cada um de vocês, de cada um dos paroquianos confiados a mim. De cada um dos paroquianos confiados aos meus cuidados. Muito mais do que da vida, eu prestarei contas da alma de vocês. Muito mais do que da vida, eu prestarei conta da alma de vocês a Jesus nosso Senhor naquele dia. Por isso eu repito, se esforcem para se salvarem. Se esforcem para entrar pela porta estreita. E vocês receberam a mim, como pai e pastor. Precisam me ajudar a ser mais santo e a produzir frutos abundantes de conversão. Não só na minha vida, como também na vida de vocês e na vida para vocês. Não sejamos preguiçosos. São José, patrono do Redentor e esposo da Virgem Maria, valei-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.